Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Esse é o meu desejo, minha confissão e meu pedido que eu faço a você. Me ajude a levar essa palavra muito mais longe e continuar alcançando pessoas. Todo dia, invariavelmente, eu recebo aqui no celular, o comunicado de alguém novo que está chegando aqui e está impactado com a palavra, recebendo a palavra, se alimentando pela palavra e dessa maneira reinando em vida. É um privilégio para mim contar com vários de vocês, todos vocês que estão conectados aqui com a gente, mas eu não poderia iniciar primeiro dando graças a meu Deus, que me mantém em saúde perfeita e com a sua mente ativada em mim para essa palavra. Agradecer a minha família que coopera muito comigo e agradecer a todos vocês, principalmente a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. A tua semente é importante para fazer a palavra correr e para trazer multiplicação a teu favor. A tua semente, ela se divide em duas fases. Quando você deposita a tua semente no Ministério Reconciliados com Cristo, a primeira coisa que faz é frutificar a teu favor. E o que eu busco é, como o apóstolo Paulo deixou escrito, o fruto que abunde em tua conta, que você não tenha necessidade, que você esteja suprido em todas as coisas, porque está escrito que Deus dá semente a quem semeia. E a segunda fase é que a semente sustenta toda essa engrenagem, dessa maneira a palavra corre. Muito agradecido. Nunca estivemos destituídos. Eu tenho certeza, vou te mostrar aqui o primeiro verso, que você já ouviu, se você em algum momento já frequentou alguma congregação, principalmente as congregações chamadas evangélicas, você já ouviu a expressão que talvez o líder lá na frente, com o microfone na mão, diga assim na sua pregação: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso está aqui, está em Romanos capítulo 3, verso 23. Esse é um verso que o apóstolo Paulo escreveu para os de Roma, dizendo que todos foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Esse é o primeiro verso da noite de hoje para você anotar aí. Pois muito bem, aí você me pergunta: Pedro Kelly, mas está escrito. Está escrito sim, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas se você olhar o verso de baixo, o verso 24, está escrito assim: sendo então depois justificados de graça pelo sacrifício de Cristo. Justificados de graça e para sempre pelo sacrifício de Cristo. É bem verdade que essa parte eles não dizem, talvez por desconhecimento, ignorância ou por outras intenções que não cabe aqui a gente usar esse espaço santo para ficar falando mal de nossos irmãos, que estão por aí com desconhecimento, falando aquilo que eles não entendem. Então, como eu te disse, hoje é um estudo teológico em graça. Eu estou até pensando em montar um curso de teologia em graça, seria interessante. Então a base do nosso tema hoje é esse verso que eu acabei de mostrar, que está em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois bem, você sabe que quando o apóstolo Paulo está falando que todos pecaram, ele está se referindo a um cabeça representante para o pecado, e esse cabeça representante para o pecado, em outro lugar, ele chama de primeiro Adão. Primeiro Adão, o Adão lá do jardim, aquele lá, ele pecou, você e eu não estávamos lá. O ato de desobediência que fez com que a separação espiritual entre Deus e o homem viesse a se manifestar, que a Bíblia chama de morte espiritual, a morte. Pelo pecado entrou a morte, não é a morte física, porque essa carne não foi criada para a eternidade, essa carne foi criada para um determinado tempo. Ela tem um prazo de validade. É como aquela comida que você compra no mercado. Tem um prazo de validade. Se passar do prazo de validade, ela estraga. Ela faz mal, ela vai trazer problemas. Então, nosso corpo é uma roupa
periódica que nos veste durante um período aqui. Então, lá no jardim, quando Adão pecou, nós não estávamos lá. Nós jamais estivemos ali, jamais concordamos com o pecado, jamais passamos por aquele momento. Ele, com aquele ato, ele representou a todos aqueles que viriam depois dele, né? E nós viemos depois dele, mas nós viemos muito depois dele. Nós viemos depois de Cristo, e Cristo anulou a obra de Adão. Então, onde nós estávamos quando Adão pecou? Com Deus. Então, a destituição da glória de Deus não nos alcançou naquele momento. Por quê? Porque nós não estávamos ainda vestidos de carne. Quer dizer que a nossa condição de perfeição permanecia conosco quando Adão cometeu o ato de pecado, o ato de desobediência, eu repito. Então, eu queria dizer para você que quando você ouvir um religioso, um ancião, dizendo essa expressão, você deve repreendê-lo, mas com mansidão. Você não deve ouvir isso calado. E quando alguém diz assim, não, nós todos somos pecadores, você deve se levantar e discordar na hora. Mas é com mansidão, e aqui entra o segundo verso. Quando você for corrigir a um religioso, que o apóstolo Paulo chama de ancião, né, corrija-o com mansidão. Quando você for corrigir um líder, de repente, que seja mais velho que você, com relação a este assunto, você corrija-o com calma, com mansidão, com inteligência. Isso está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 1, porque quem sabe é você, não é ele. Ele pode ter diplomas de teologia, pode ter muito tempo de púlpito, mas se ele estiver dizendo que você está destituído da glória de Deus, ele está equivocado, porque você não estava ainda na terra quando Adão pecou, e quando você veio à terra, você veio depois que Cristo justificou todo mundo, de graça. Então você não tem nada com esse assunto de destituição da glória de Deus. O que significa ser destituído da glória de Deus? Ora, significa que não tinha habitação no Espírito de ninguém, pela pessoa do Espírito de Deus, ou seja, Deus não habitava em homem nenhum. Significa que não havia o serviço da cobertura angelical à disposição dos filhos de Deus, como há hoje em dia. Significa que você não tinha o poder de chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem, como você tem esse poder agora. Se estar destituído da glória de Deus é estar debaixo do pecado, é estar morto em pecado, né? Debaixo do pecado. Era uma época em que reinava o diabo, reinava o pecado e reinava o afastamento de Deus em relação ao homem. E como é que Deus se comunicava com o homem? Ora, é só você pegar, você sabe, ele usava alguns seres que ele inspirava a sua palavra e seu recadinho e dava para todos os filhos de Israel. E esses homens foram os profetas, que falavam coisas que as pessoas não entendiam. Por isso, os perseguiam e os mataram, né? Porque Deus não estava presente na terra como está hoje. Hoje o que é? Colossenses 1:27, né? Cristo habita em você, e essa é a esperança de glória. Ele mora em você. 1 Coríntios 6:17, o Espírito dele é um mesmo Espírito com o teu. Né? Isso não vai se desfazer por causa de nada, isso é para sempre, porque da mesma maneira que Adão representou a separação com a desobediência, Jesus Cristo, com a obediência máxima, representou a justificação. Ora, se você veio a esta terra vestido de carne depois da justificação, você não chegou aqui destituído da glória de Deus. Você chegou aqui totalmente justificado e constituído da glória de Deus. O detalhe é que você não sabia. Por que não sabia? Porque a religião não deixou. A religião te ensinou outras coisas. Então você deve corrigir, e aqui vai o verso número 3. Corrija os opositores com mansidão e com inteligência. E para você corrigir os opositores com mansidão e com inteligência, você tem que entender do riscado, você tem que entender desse assunto. Por isso eu estou aqui hoje ministrando
Em poucas palavras, esse estudo teológico em graça que mostra para você que você nunca esteve destituído da glória de Deus. O que você estava era em desconhecimento em relação à tua posição espiritual, porque até então você não havia sido exposto a um ministro competente da graça de Deus como você está exposto agora, que tem o poder de te revelar essa palavra e fazer você entender a tua posição espiritual em Cristo Jesus, de justificado gratuitamente para sempre. Então, essa palavra de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ela é própria e se referiu a um período de tempo que vigorou de Adão, a partir do pecado, até a ressurreição de Cristo. E a palavra que reina agora, depois da ressurreição de Cristo e eternamente, é Romanos 3:24, justificados gratuitamente. Então, eu quero repetir aqui, estávamos com Deus desde a nossa criação, antes da fundação do mundo, e pouco a pouco, no seu plano eterno, ele foi ordenando que cada um de nós viesse a essa terra através do ventre de uma mulher e fôssemos vestidos de carne. Lá em Isaías 46, verso 3, afirma isso, que nós viemos aqui, chegamos aqui através do túnel do tempo, que é o útero de uma mulher. E o verso 4 nos afirma em Jó, capítulo 10, verso 11, essa verdade que muita gente ainda desconhece, mas que pouco a pouco, através de nós, vai conhecer. O que diz aí? Eu resumi, sempre estivemos com Deus desde a nossa criação. Pouco a pouco ele foi nos vestindo de carne e osso, porque esse verso literalmente diz assim: de pele e osso me vestiste, me entreteceste. Eu fui tecido, vestido de pele e de osso, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Isso é o que diz literalmente em Jó capítulo 10, verso 11. Então quer dizer que essa pele e esses ossos que nos vestem são somente uma roupa que Deus escreveu e costurou para que a gente desenvolvesse aqui um propósito, um objetivo. Então nós não experimentamos o período da mancha, estávamos com ele em espírito, viemos à terra e continuamos com ele, porque quando nós chegamos aqui, o decreto de que Cristo é em vós, a esperança da glória, já havia sido assinado com letra de sangue através do pacto firmado pela cruz, com o seu sacrifício. Aí, para terminar, você pergunta: Pedro Kelly, quando a gente morrer? Aí é esse aqui, ó. Até Salomão sabia disso. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Isso é tudo. Parece simples, não? E você pergunta: puxa vida, mas já acabou já? E você quer mais o quê? Aí você pergunta assim: por que o sistema religioso não ensina isso assim? Aí poderíamos falar que existem alguns motivos, né? Existe primeiro o motivo do desconhecimento, né? O mundo está em trevas, e trevas significa desconhecimento. Quando Jesus falou que nós seríamos a luz do mundo, significa que nós... Luz é conhecimento, né? Significa que nós iríamos brilhar. Brilhar como? Ensinando. Repreendendo com mansidão aqueles que se opõem. Ensinando com calma àqueles que se opõem. Não é gritando com ninguém, não é xingando o cara lá da Igreja Católica, o da Assembleia de Deus, o da não sei aonde, da Universal. Não se meta com isso, porque isso não é assim que se corrige ninguém. Quando você grita, você maltrata. E de repente uma pessoa que poderia até te ouvir, ela vai deixar de te ouvir porque você foi grosseiro, foi grosseira com aquela pessoa. Não discuta com ninguém, não brigue com nenhum familiar por causa disso, não vale a pena, porque quem ilumina os olhos do entendimento é Deus. A gente só fala e explica, né? E essa palavra que nós ensinamos aqui é uma pérola. Você tem que ver bem, julgar bem a quem você vai lançar essas pérolas. E não lance pérolas para certos tipos de seres na Terra, né?
Eu não quero xingar ninguém aqui. Não lance pérolas para aquele que não está recebendo. Não perca tempo com isso, porque esse trabalho não é nosso. Aqui ninguém ganha alma para Jesus. Aqui não. Porque está registrado que quem ilumina os olhos do entendimento é o próprio Deus. A gente só ensina, a gente só explica. Um professor não discute, não degladia, não debate, não xinga ninguém. Um professor ensina com elegância, sem falar muito, sem gritar, mas com inteligência espiritual ativada. Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que a fé não é de todos e pediu oração. Ore por mim para que no abrir da minha boca seja-me dado destreza, ousadia, não arrogância, né? Inteligência para ministrar essa palavra. E depois ele diz, porque a fé não é de todos. E a gente tem que respeitar isso. A fé é para pessoas assim como você que está assistindo aqui, né? A fé é para pessoas que estão sedentas por essa palavra que você porta, porque você é portadora desta palavra, você tem esse chamado, você tem esse propósito, você tem que me ajudar a divulgar essas verdades por aí. Então, receba essa palavra. Nós nunca estivemos destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, parece que aos Efésios, né? Ele diz assim, vocês que em outro tempo foram inimigos em sua forma de pensar. Por quê? Porque nascemos em lares católicos, em lares evangélicos, mórmons, espíritas, umbanda, candomblé, quimbanda, santeria, tanta coisa que existe de religião por aí. E essas religiões nunca tiveram o poder de ativar a fé de Deus em nós. E enquanto estivemos lá, éramos inimigos dessa verdade. Mas não inimigos porque queríamos, senão inimigos porque a nossa carne, né, e a nossa educação anterior, ela opacou essa verdade que aqui em Pedro Kelly RCC, Reconciliados com Cristo, você está tendo ativado aí os teus olhos do entendimento espiritual. Pois é, isso era tudo que eu tinha para falar para você nessa noite maravilhosa que Deus preparou para a gente. Quero terminar aqui pedindo a você que se inscreva no nosso canal e me ajude a fazer essa palavra correr muito mais longe, se é que essa palavra está te fazendo bem. E se você deseja semear no ministério, aqui estão os nossos códigos Pix para que você envie tua semente agora, ou a hora que você puder, ou a hora que você tiver recebido a tua sementeira, né, da parte de Deus, e quiser e sentir o desejo de semear aqui no ministério que te instrui. Eu declaro desde já a multiplicação abundante a teu favor. Tudo que você plantar hoje, você colherá daqui para frente. Tudo que você plantar daqui para frente, você colherá daqui para frente. Portanto, não deixe de semear. Por quê? Porque aí você não deixa um buraco vazio de colheita lá na frente. Entendeu? Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e então transforme tua vida. Até lá. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.